Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Eu queria que você, neste momento, não se dispersasse. Eu queria que a sua atenção permanecesse neste vídeo, neste culto. Porque o Senhor tem muito a falar no nosso coração. Amém? Obrigada, louvor. Aleluia. 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 E nesse mês nós vamos conversar um pouco e o Senhor, Ele tratou algumas coisas no meu coração. E é tão importante, querido, quando nós entendemos quem nós somos no Senhor. E quando nós nos deixamos, quando nós nos entregamos para as verdades que existem na sua palavra. Eu não sei se vocês já ouviram ou se vocês já pararam para pensar, mas geralmente a gente fala uma frase, E no livro do irmão Tony Cook, ele fala dessa frase de uma forma mais completa, e eu quero ler para vocês. E ele diz assim: a maneira como você se vê e como se relaciona consigo mesmo afetará significativamente o modo como você vê, percebe os outros e interage com eles. Muitas vezes a gente já ouviu falar que da forma como nós nos vemos ou na forma que nós nos encontramos é a forma que nós vamos reagir aos nossos relacionamentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o nosso relacionamento pessoal conosco mesmo, com Deus e com os demais. Amém? Então, primeiro de tudo, eu queria indicar para você esse livro, Relacionamentos Importam. Ele é do nosso irmão em Cristo, pastor Tony Cook. Nós temos aqui na livraria do Verbo Paulista e nos Verbo Shops você também pode encontrar. E, querido, pense num livro maravilhoso que tem instruções baseadas na vida de Paulo, E eu sou apaixonada por estudar a história de Paulo. Aquele homem é um referencial para a minha vida. E quando a gente para pensar quem era Paulo, Paulo era Saulo de Tarso, aquele que perseguia os cristãos, aquele que dizia que prendia homens e mulheres, para ele não importava. Se tivesse seguindo a doutrina de Cristo, ele iria atrás, iria pegar aquelas pessoas, iriam aprisioná-las. Ele dizia: eu caçava e eu matava essas pessoas. Lá em Atos a gente pode ver muito ele falando sobre isso. E quando a gente para e analisa a vida de Saulo, a gente diz: meu Deus, esse homem não tem jeito. E quantas vezes a gente não já falou e não já proferiu isso para outras pessoas? Esse aí não tem jeito. Ou esse aí só Deus. Glória a Deus que Deus pode dar um jeito. Mas muitas vezes a gente usa esses jargões, essas frases, como se aquela pessoa não tivesse mais jeito, como se ela fosse uma pessoa totalmente desprezível, como se nada fosse funcionar na vida dela. E quando a gente olha para a vida de Saulo e a gente via aquele homem cruel que perseguia os cristãos, que matava eles, ele mesmo fala que caçava essas pessoas. E quando ele teve um encontro com Cristo, ele sabe, queridos, ele sabia exatamente o que era ser tornado uma nova criatura. E quando ele fala lá em 2 Coríntios, ele diz, sobre o nascer de novo. E eu acredito, querido, que pessoas com experiências de vida, ela tem muito mais propriedade de falar aquilo que elas estão vivendo do que apenas aquilo que elas conhecem por leitura. E é interessante que quando o Senhor fala com Ananias, lá em Atos 9, se você puder abrir, Atos 9, do 13 ao 14... ele vai falar, o Senhor vai falar com Ananias. E o Senhor está ali dizendo: olha, Ananias, tem um homem que eu quero que você vá lá.
e você fale com ele. E é Saulo. Eu acredito, querido, que quando o Senhor disse isso para Ananias, eu acho que ele pensou assim, Deus está doido, né? Eu, cristão que sigo, vou lá falar com ele. E Ananias, ele reluta, ele argumenta com o Senhor, ele diz assim, Ananias, porém, respondeu, Atos 9:13, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E quando a gente olha essa situação, a gente olha para Saulo, era um homem que ia atrás dos cristãos. Ananias se depara com o Senhor ordenando a ele para ir lá, e ele começa a argumentar com o Senhor. Quantas vezes nós não temos argumentado com o Senhor quando Ele nos manda ir a alguém? Quando Ele nos manda fazer um favor, dar um abraço, dar um presente, ou simplesmente olhar para aquela pessoa com os olhos de Deus, em amor. Quantas vezes a gente não já argumentou? Mas, queridos, Ananias foi. E a gente sabe que aquele encontro de Jesus com Saulo, ele fez uma mudança. E Saulo fala, lá em 1 Coríntios 15, Coríntios 15, 9, ele diz assim, sim, sou o mais insignificante de todos os apóstolos, indigno até mesmo de ser chamado apóstolo, porque cacei os cristãos e persegui a igreja de Deus. Mas, diga assim comigo, mas a maravilhosa graça de Deus que me tornou quem eu sou, e a sua graça a mim não ficou infrutífera. Na verdade, trabalhei mais duro do que todo o resto, porém, não na minha própria força, mas na de Deus, pois a sua graça empoderada é derramada sobre mim. Paulo, ele reconhece quem ele era e quem ele se tornou. Ele diz aqui em 1 Coríntios, trabalhei mais duro do que todo o resto. Por que será que Paulo trabalhou mais duro do que todo o resto? Porque ele sabia que o que ele tinha dentro dele, o que ele tinha de conhecimento, ele teria que renovar com a palavra de Deus. Ele teria que renovar com o amor de Deus. E, queridos, nós sabemos que Paulo foi um dos grandes apóstolos, escreveu vários livros da Bíblia, né? No Novo Testamento, a maioria dos livros. E ele alcançou muitos povos. Ele alcançou gentios, reis. Ele seguiu exatamente aquilo que Deus tinha proposto para a vida dele. Não na força dele. Ele diz, não na minha própria força, mas na de Deus, pois a sua graça empoderadora é derramada em mim. A graça de Deus, querido, ela está disponível para mim e para você, assim como teve para Paulo. Nós precisamos, muitas vezes, a gente mesmo se cobra por muitas coisas que nós estamos fazendo, ou até modo de vista mesmo, né? Como nós enxergamos algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas deixa eu dizer para você e para mim também. O amor de Deus, querido, ele excede todo o nosso entendimento. A graça de Deus está em nós para nos capacitar. E o seu Espírito dentro de nós nos fortalece. E quando nós entendemos que nós não precisamos ser quem nós éramos, nós não precisamos ser fruto de maldade. Muitas vezes os nossos pais nos decepcionam, muitas vezes o meio em que nós estamos inseridos nos decepciona. E isso acaba criando em nós barreiras. E a gente começa a levantar muros por estar decepcionados com algumas coisas. E a gente começa a construir ao nosso redor um muro.
E as pessoas, elas tentam chegar em nós e elas não conseguem, porque ali está o muro imposto por nós. E Paulo, querido, se ele se atentasse para quem ele era, ele iria se acovardar. Porque onde ele chegava, as pessoas temiam a presença dele. Porque quem era ele? Ele era aquele que iria matar o cristão. Mas, a partir do momento que Paulo entendeu quem ele era no Senhor, que ele era uma nova criatura, ele começou a ir aos lugares que Deus mandava, que Deus ordenava a ele, mas não mais como uma velha criatura, mas com a roupagem nova. Ele se deixou ser conhecido por esta nova roupa. E muitas vezes, querido, como eu falei, nós às vezes somos frutos de decepções. E a gente se veste com essa roupa de decepção, cria muros. E o Senhor está falando conosco: ei, você é mais do que isso. Ei, você não precisa viver neste meio. Ei, tira esse óculos que está te mostrando que você não pode, porque você antes era arrogante, porque antes você era uma pessoa que feria outras pessoas, ou porque você foi decepcionado. Deus está lá dizendo: ei, você pode. A minha graça está sobre a sua vida. O meu poder está sobre a sua vida. Deus, Ele está falando para você neste exato momento. E o que é que você precisa fazer? Você precisa pegar essas vestes que te deixam parados, que te deixam fixados num só lugar, que te colocam medo, que te colocam dentro de uma caixinha, dentro de uma bolha. Muitas vezes, quando nós estamos no meio das pessoas, nós começamos a recuar, a não querer aparecer, porque as pessoas já apontaram tanto o dedo para mim, já me julgaram tanto, já me rotularam tanto. Por mais que eu saiba que dentro de mim coisas estão mudando, eu não quero aparecer. Mas, querido, deixa eu te dizer algo. Você vai aparecer para resplandecer a glória de Deus e não o que você era. Assim como Paulo... E é interessante, lá em 2 Coríntios 5,17, ele fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ele tinha propriedade, querido, para falar sobre isso. Aquele que foi instruído, aquele que tinha convicção daquilo que ele fazia. Paulo, ele tinha convicção de que matar cristãos era o certo. Mas quando ele se encontrou com Deus, quando ele se tornou nova criatura, isso ficou para trás e coisas novas vieram. Quando nós recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, querido, não importa o que aconteceu com você no passado, não importa o que aconteceu com você ontem. Não importa o que aconteceu com você essa semana. O que importa é a certeza de que você está firmado no Senhor e que você é uma nova criatura. E quando ele fala, lá em 1 Coríntios 15, ele diz: eu trabalhei duramente. E eu acredito, querido, que a maior parte dos livros de Paulo, e quando ele fala, lá em 1 Coríntios, o Rick Renner, ele fala isso, ele diz... ele sugere, na verdade, né, que 1 Coríntios 13, ele vai além de instrução para aquela igreja de Coríntios. Ele diz que elas eram uma lista de inventários pessoais de Paulo. Ele fala que Paulo fez, 1 Coríntios, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor não desfalece, o amor... E quando Paulo iria falando aquelas coisas, aquelas palavras iriam voltando para a mente dele. E eu acredito que quando Paulo estava numa determinada situação, ele dizia: o amor tudo suporta. Eu nasci de novo, eu tenho que suportar em amor. Eu não posso desfalecer, eu não posso desistir. E ele ficava lembrando daquelas palavras que ele instruiu a Coríntios e ele trazia para ele mesmo, para a vida dele. Muitas vezes, queridos, nós lemos a Bíblia por ler. Só para a gente dizer, eu li a Bíblia, eu li tal livro da Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você está lendo esse livro de instrução e a sua vida não está mudando, querido, algo está errado.
Nós precisamos ler esta palavra e aplicar ela na nossa vida. Qualquer instrução, qualquer conselho baseado na Bíblia, você tem que tomar primeiro para você, para depois você passar para outras pessoas. E eu acredito, querido, que Paulo, ele era um homem que fazia isso. Lá em Gálatas fala que nós temos o fruto do Espírito em nós. Nós somos longânimos, nós somos pacientes. E, querida, a partir do momento que eu, Catarina, entendi que eu tenho esse fruto habitando dentro de mim, eu comecei a declarar: ei, eu sou longânima, eu tenho paciência, eu tenho domínio próprio. Muitas vezes situações acontecem e eu vou dizer a você, às vezes a gente perde a paciência conosco mesmo. Não é com o nosso amigo que está do nosso lado, não é com as pessoas em que nós convivemos, mas nós nos cobramos a um ponto que nós acabamos nos colocando no lugar de diminuição. Nós acabamos nos cobrando tanto, vendo tanto erro em nós, mas, querido, nós precisamos nos enxergar com os olhos de Cristo. É tão lindo quando a gente entende que Deus olha para nós e nos vê como filhos amados, filhos capacitados pela sua graça. É assim que eu e você precisamos nos enxergar. Muitas vezes nós vamos não entender algumas pessoas, porque nós não passamos pelos mesmos problemas que elas. Mas nós precisamos entender que ali é uma vida, que ali foi uma outra criação. E a gente precisa ter esta empatia. E entender e amar aquela pessoa. E a olhar essas pessoas com os olhares de Cristo. Dentro de um relacionamento, querido, eu acredito que primeiro você precisa estar bem consigo mesmo para você poder se relacionar com outras pessoas. Quando eu vejo pessoas que não sabem ter um relacionamento com o próximo, eu já sei que ela está doente. Eu já sei que o relacionamento dela com ela mesma está em falha. E o relacionamento dela com Deus está pior ainda. Porque, queridos, a gente pode nos cobrar, a gente pode nos ver como imperfeitos, porque ainda não alcançamos a perfeição. Mas, a partir do momento que eu começo a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, a partir do momento que eu começo a ler essas verdades da Bíblia, que me diz que eu sou cheia de amor, que me diz que eu sou longânima, que me diz que eu sou paciente, que me diz que eu tenho domínio próprio, que me diz que o meu amor, que é o amor de Cristo que está em mim, ele não vai decepcionar outras pessoas, que ele não vai desfalecer. A partir do momento que eu leio isso e entendo que isso é para ser vivido em mim primeiramente, o meu relacionamento comigo mesmo, ele vai começar a mudar. E eu vou começar a enxergar as outras pessoas de forma diferente. Uma pessoa, querido, que foi decepcionada, que foi traída, geralmente, uma pessoa que não consegue ter relacionamento com outros, sem ter uma desconfiança, é porque a confiança dela foi quebrada em algum momento da vida dela. Ela foi traída de alguma forma. Só que nós não podemos esquecer que o Senhor, querido, Ele regenera tudo. E quando nós entendemos que nós precisamos confiar primeiramente nele, na verdade é nele que nós devemos confiar. Davi, ele fala lá nos Salmos 27, 10. Se você puder abrir. Ele fala, né? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E lá no Salmo 118, ele diz assim, versículo 8, ele diz: melhor é buscar refúgio no Senhor, de que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor, de que confiar em príncipes. Algumas vezes nós damos a nossa confiança a uma pessoa que está do nosso lado, mas nós nos esquecemos que essa pessoa, ela pode ser tão falha quanto eu sou.
Muitas vezes nós decepcionamos outras pessoas. E às vezes a gente nem sabe que está decepcionando a outra pessoa. Muitas vezes pessoas ficam com raiva. Deixa eu exemplificar melhor. Já chegaram pessoas para mim e disseram, eu queria te pedir perdão. E eu, por quê? Não, porque eu estava com muita raiva de você. E foi? Se foi, porque você fez isso há uns 3 anos atrás comigo. Nossa, eu nem sabia que eu tinha feito isso com você. Aí ela, pois é, mas fez, eu fiquei com raiva, por isso que eu me afastei. E hoje eu estou aqui pedindo perdão a você. E na mesma hora eu disse, olha, me perdoa, mas se você tivesse chegado para mim e tivesse conversado comigo, talvez você não precisaria ter passado uns 3 anos longe de mim. Né? Às vezes a gente decepciona outra pessoa e não sabe que está decepcionando. Paulo, ele fala lá em 2 Timóteo. É muito interessante, querido, como Paulo ele nos ensina. Porque ele era um homem que vivia viajando, fundando igrejas, instruindo igrejas e sendo preso, sendo açoitado. E lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele fala assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. E ele entendeu que ele foi abandonado pelos amigos dele, pelas pessoas que diriam que ia apoiar ele. Quantas vezes nós já nos sentimos assim, abandonados pelos nossos amigos? Quantas vezes nós precisávamos falar com alguém, desabafar com alguém, ou simplesmente que a pessoa atendesse uma ligação e a gente foi abandonado pelos nossos amigos? Mas Paulo continua aqui, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouviram. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele entendeu, querido, que os amigos podem falhar, as pessoas que estão ao redor dele poderiam falhar, mas existia o Senhor, que ele nunca vai falhar. Quando nós entendemos que Deus ele não te abandona. Davi e Paulo, eles entenderam isso. Eles disseram, por mais que a minha mãe me abandone, Deus não vai me abandonar. Paulo fala, por mais que meus amigos me abandonem, Deus não vai me abandonar. E essa consciência que eles tinham, queridos, é a consciência daquele que tem intimidade com o Pai, que sabe que Deus não vai te abandonar. Quando nós temos um relacionamento com o Senhor, nós entendemos quem Ele é para nós e o que nós somos nele. Nós somos fortalecidos nele, é como Paulo fala. Mas o Senhor me assistiu e me revestia de força. O Senhor, Ele te reveste de força a todo tempo. O Senhor, Ele te reveste de força a todo tempo. Você não está só. Diga assim, eu não estou só. O Senhor está contigo, querido, em todos os momentos da tua vida. Quando Jesus foi aos céus, os discípulos ficaram pensando que eles iriam ficar só. E Jesus disse, ei, não, eu preciso ir aos céus para que o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, ele venha e faça morada em vocês. A Bíblia é muito clara e diz, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Ele está dentro de nós, Ele está conosco. Mas nós só entendemos que o Deus Todo-Poderoso está em nós através do Espírito Santo quando nós nos relacionamos com Ele. O nosso relacionamento com Deus e conosco mesmo, querido, é tão importante quanto o nosso relacionamento em família, com amigos, com pessoas que nós queremos que estejam perto de nós. A palavra é muito clara, confia no Senhor.
Não confie em homens, porque eles vão te decepcionar em algum momento. E essa decepção, querido, não pode nos fazer menos do que o que a palavra diz que nós somos. Nós erramos, sim, nós erramos. Mas a misericórdia do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. A graça de Deus, ela está conosco. E quando nós entendemos isso, nós nos arrependemos. Nós pedimos perdão a Deus. E nós continuamos uma caminhada de filhos de Deus, que são amados, que são justificados nele e por ele. Quando nós entendemos que, antes de qualquer pessoa, antes de qualquer desabafo que eu possa fazer, qualquer ligação que eu possa fazer, eu tenho que orar a Ele, eu tenho que falar com Ele, eu tenho que conversar com Ele. Eu vou tomar uma decisão importante, é o Senhor que eu tenho que falar primeiro. Fui decepcionado, é com o Senhor que eu tenho que falar primeiro. Estou triste, é com o Senhor que eu tenho que falar primeiro. Porque Ele é o que nunca vai nos abandonar. E quando nós entendemos isso, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, o Espírito Santo que está em nós, ele começa a trazer à tona tudo aquilo que nós lemos, tudo aquilo que nós estudamos e tudo aquilo que Deus já falou para mim, para você, para nossas vidas. E queridos, deixa eu te dizer algo. Muitas vezes nós estamos pensando que Deus não está nos respondendo. Muitas vezes nós dizemos assim: eu já orei, mas Deus não fala nada. Eu já orei, mas eu não estou ouvindo a voz do Senhor. E algumas vezes, algumas pessoas, elas falam que mas o Senhor não está falando nada. E eu não sei se você já ouviu isso. Será que você não está inquieto? Né? Será que não existem muitas vozes falando com você as mesmas coisas e você não está conseguindo ouvir a voz de Deus? Sim, essa é uma verdade. Mas muitas vezes o Senhor, ele não vai precisar falar várias vezes, te dar a resposta várias vezes. O Senhor está aqui te dizendo: você não está só. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você. A partir do momento que você entender que eu te amo, que eu nunca vou te deixar, a decepção que outras pessoas possam causar a você, ela não vai abalar a sua vida. Você não vai se entristecer, você não vai ficar murcho por causa disso. Deus está te falando: você não está só, você não está só. Você está ouvindo isso. Mas ao mesmo tempo você está orando ao Senhor para que Ele te dê uma resposta. Deus já está te dando uma resposta. Às vezes é através de uma ministração, às vezes é através da leitura da palavra, através de livros inspirados por Deus. Deus, Ele já está te dando a resposta, querido. E às vezes você quer ouvir como se fosse um estrondo, a voz de Deus falando nos seus ouvidos. E não precisa. Deus, Ele sabe como falar com você. Ele só quer que você preste atenção. O nosso relacionamento com o Senhor, ele importa sim. Nós precisamos entender e aceitar quem somos em Cristo. Nós somos nova criatura. O que nós fazíamos antes, querido, já passou. Não se condene mais por aquilo que você fez. De ontem para trás, de uma hora para trás, não se condene mais. Não traga esse jugo com você, porque o Senhor está falando que não precisa. Quando nós entendemos isso, o nosso relacionamento com as outras pessoas, elas mudam. Uma outra coisa, nós precisamos entender que nós somos guiados pelo Espírito. Nós precisamos entender que nós precisamos ter comunhão, que a nossa prioridade deve ser o Espírito Santo de Deus. Em todo momento, a nossa prioridade deve ser falar primeiro para Ele, acordar rendendo graças ao Senhor, acordar louvando, porque nós temos o Espírito Santo de poder dentro de nós e declarando as verdades da palavra de Deus. Quando nós entendemos isso e quando nós começamos a agir em cima disso, a nossa visão ela também irá mudar, porque nós vamos estar falando para nós mesmos: ei, você pode. O Espírito Santo de poder, aquele que ressuscitou Jesus. Querido, veja quão precioso nós somos. O Espírito Santo de Deus,
que foi lá no inferno, ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele mora dentro de você, ele habita em mim, ele habita em você. Que poder nós temos dentro de nós, e muitas vezes nós nos achamos um verme, a pior pessoa do mundo, a pessoa mais excluída da face da terra. Sou eu, porque ninguém quer ser meu amigo, porque ninguém quer olhar para mim, porque as pessoas da igreja fazem panelinhas. Porque existe panelinha dentro da igreja. Isso é mentira de Satanás, querido. Isso é mentira. Não deixa Satanás colocar na sua mente essas mentiras. Você é amado por Deus, e quando você entende que é amado por Deus e que você tem um propósito no Senhor, você começa a agir em cima disso, e você começa a olhar para as pessoas que estão ao teu redor de forma diferente, não se vitimizando, não, mas entendendo que você faz parte de um corpo e que você tem que pegar junto com aquele corpo. E sim, as pessoas não são perfeitas. Mas, querido, você sabe disso. E você pode agir em cima disso, em cima da palavra. O que é que a palavra fala quando o irmão pisar no teu pé? O que é que você deve fazer? Dar o outro, né? Quando o irmão bate numa face, a gente vira outra. Como, Cacá? Eu vou ser besta? Não, você não precisa ser besta, querida. Mas você precisa amar aquele irmão que pisou no seu calo. Muitas vezes é com calcanhar, assim, com força mesmo. As pessoas pisam no seu pé e você precisa olhar para ela e dizer: meu Deus, como essa pessoa precisa ser amada. Como essa pessoa precisa ser tratada. Ela está tão machucada por dentro. Mas, Senhor, eu tenho o amor de Cristo, eu sou longânimo e eu posso amar essa pessoa, porque o Senhor é quem me capacita. Era isso que Paulo fazia. Paulo ia nas igrejas, ele chega na igreja em Coríntios, 1 Coríntios 1:10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos as mesmas coisas e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Há contenda perto de você? Se há contenda, querido, perto de você, o que é que a palavra de Deus está te instruindo? Ei, rogo, em nome do Senhor, que falei as mesmas coisas, para que não haja divisão. Ele diz aqui, no versículo 12, ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Às vezes a gente toma partidarismo. Filipenses 2:2, ele fala a mesma coisa. Você vê que ele fala para a igreja de Coríntios, ele fala para a igreja de Filipenses a mesma coisa. Completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismos ou vanglória. As pessoas estavam tomando partidos umas das outras. E o que era que isso causava? Divisão. E quando você vê, querido, pessoas tomando partido de outras pessoas, quando você vê grupos se formando, ei, você é a voz de Deus para dizer: nós somos parte de um corpo só. Não aceite ouvir fofocas, não aceite ouvir disse-me-disse, que venham te levar a tomar, que venham levar a sua visão a olhar por forma de partidarismo ou por vanglória, ou por se vangloriar mesmo. Paulo, ele instrui as igrejas em relação a isso. E quando nós temos um relacionamento com o Senhor, quando nós entendemos e lemos essa palavra, nós vemos que nós não precisamos tomar partido de ninguém. Porque ninguém morreu na cruz por você. Paulo fala isso: ei, eu não morri na cruz por vocês, eu não batizei vocês. Eu apenas batizei 2, justamente para vocês não tomarem partido de mim. É a Cristo que você deve olhar, é para Cristo que você deve tomar, é este partido que você deve tomar. E quando nós entendemos que nós somos um no corpo de Cristo, querido, nós começamos a ter um olhar diferenciado um para o outro. Na palavra de Deus fala: não deixa de congregar.
como costume de algumas pessoas estavam deixando de congregar. Mas quando nós entendemos a importância do congregar é para nós termos esse relacionamento com os nossos irmãos. Aquilo que está sobre a vida dele afetar a minha vida de forma positiva, aquilo que está sobre a vida dele de Cristo, amém? Que afete a minha vida, e aquilo que está sobre a minha vida afete a vida dele, no amor de Cristo. Mas se há algo de errado que eu possa tratar com ele, assim como se há algo de errado na minha vida, ele possa tratar comigo. Isso é o congregar, isso é a relação. É eu entender que eu preciso servir a você. Hoje à noite nós estamos aqui neste culto, estamos gravando esse culto, e o louvor, ele se disponibilizou em estar aqui para servir ao Senhor, mas para servir a você. O pessoal da mídia, eles estão aqui e eles não estão só gravando este culto. Não vão servir a você apenas nesse momento, mas eles vão servir em outro momento, editando o vídeo, cortando algumas coisas, editando as vozes, deixando tudo para que você tenha uma experiência maravilhosa. Tudo em harmonia. Então, o congregar é isso, querido. Jean e Eurimar, que fazem parte da mídia, entenderem que eles vão servir a você, que está sentado em casa. Você pode nem conhecê-los, mas se você faz parte do corpo de Cristo, ou se você vier a fazer parte do corpo de Cristo, saiba que eles têm um galardão em relação a isso. Isso é o congregar. Quando um diácono ele abre a porta para você, isso é o congregar. Ele entender que está fazendo isso por amor. É o deixar a nossa cama de manhã cedo para vir limpar o chão da igreja, para vir limpar as cadeiras. Isso é o congregar, querido. O congregar não é apenas você chegar na igreja, assistir o culto, quando o pastor diz amém, você vai embora. Não, isso não é congregar. O congregar é você se envolver no corpo, é você fazer parte do corpo. E você só vai fazer isso quando você tiver um relacionamento com Deus. Porque eu já ouvi várias pessoas dizer: eu não quero trabalhar na igreja, eu não quero me envolver na igreja, porque vai ter problema. Querido, problema você vai ter em qualquer canto. Você tem na sua família, você tem no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Você vai ter problema no seu emprego. Você vai ter problema em todos os lugares. Mas a tua maturidade e o relacionamento que você tem com Deus é quem vai fazer com que as suas reações elas sejam diferentes. Então, querido, você vai ter problema na igreja? Vai. Você não está isento de ter problemas na igreja, mas nós vamos nos ajustando, porque nós entendemos que nós precisamos congregar, nós precisamos servir uns aos outros. Por mais que aquele irmão ele tenha te machucado, você serve ele em amor. E quando você serve essa pessoa em amor, querido, o amor ele constrange e ele faz a gente mudar de atitude. Muitas vezes as pessoas deixam de congregar por causa disso. Mas a palavra de Deus ela é bem clara: não deixem de congregar. E eu digo a você, na congregação há relacionamentos. Há uma unção específica, sim, a unção coletiva que paira sobre essa igreja quando estamos todos juntos. Mas os relacionamentos que são construídos em Deus, no congregar, eles te levam a lugares maiores. Pare para pensar. Se em algum momento da sua vida, quando você entrou na igreja, quando você veio congregar, você não já foi acrescentado. E isso é tão importante, querido, nós entendermos que o relacionamento entre nós está baseado no nosso relacionamento com Deus e conosco mesmo. Quando você se perdoa, você perdoa o próximo. Quando você entende que você é mais que vencedor, você entende que o próximo também é mais que vencedor. Quando você entende que a graça de Deus está sobre a sua vida, você entende que a graça de Deus também está sobre a vida do seu irmão. E isso muda a atmosfera do lugar que nós chegamos. Isso muda a vida de pessoas. Então, quero dizer para você, neste culto, nesta noite, que atenta àquilo que o Senhor tem falado para você, que você não está só, que você pode ter um relacionamento melhor consigo mesmo e com outras pessoas. Se alguém te feriu, vai lá até ele, porque aquela pessoa está precisando de você. Aquela pessoa está precisando de um amor de Deus que constrange. Amém? Então, nesta noite, querido,
eu queria falar isso para você. Espero que você tenha sido enriquecido com essa palavra. E, de verdade, eu estimulo você. Se você está precisando, nós temos bons livros na nossa livraria. Um bom livro que eu posso indicar para você é Você Pode Superar Isto, do irmão Rick Renner. E outro livro é A Raiz da Amargura, A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Tem os 2 livros, você pode ler. Querido, você vai aprender a lidar com as pessoas. Você vai ter uma visão diferente do que você tem com as pessoas. Se você não deseja estar no meio dos irmãos, congregando e servindo um ao outro, lê estes livros, querido. Lê estes livros e entende que é através do amor que nós somos sarados, que nós somos curados, que nós podemos amar uns aos outros. Amém? Então, eu queria orar neste momento para a gente poder encerrar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu amor derramado em nossos corações. Obrigada, Pai, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que revela aquilo que está no teu coração, Senhor, que nos guia em toda a verdade. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós somos achados filhos amados. Obrigada, Pai, porque existe uma graça sobre nossas vidas. Um amor, assim como Paulo fala, Senhor, lá em 1 Coríntios, nós precisamos viver esse amor. Muito obrigada, Senhor, pela vida de Paulo, que nos instrui a viver desta forma. Obrigada, Senhor, porque o teu amor, o teu grandioso amor está em nós. E nós podemos resplandecer esse amor para outras pessoas. Obrigada, Pai. Obrigada pela nossa igreja. Obrigada pelo nosso departamento de jovens, Senhor. Muito obrigada, porque nós somos um só em Cristo Jesus. E nós estamos entendendo e aprendendo a olhar para outras pessoas com os teus olhos, com os olhos de amor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ensina de todas as formas que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, se você está em casa, se você está assistindo o nosso culto, querido, e você deseja conhecer esse amor, se você deseja entender como funciona esse amor, eu digo a você, se você ainda não reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda vive se julgando ou se condenando por alguma coisa, querido, eu quero dizer, Jesus, Ele é o Deus que vai te libertar disso. Aceitar e entender que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Isso é um grande passo. É um passo que vai te trazer paz, que vai trazer libertação. Então, você que está nos assistindo, se você ainda não conhece, não desfruta desse amor, entre em contato conosco, manda uma mensagem. Nós temos um Instagram, um WhatsApp, vai estar aparecendo aí para você. Manda uma mensagem, a gente vai entrar em contato com você. E você vai ser ricamente abençoado. Amém? Não perde a oportunidade. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Então, vamos ficar na paz em nome de Jesus.